Olá a todos vocês que vêm acompanhar o meu trabalho, que acompanha esse trabalho meu da mediunidade, onde eu levo para vocês alguns conteúdos, né, da espiritualidade. Aqui nessas mensagens que eu estou passando aqui, eu vou falar sobre o paranormal, né, que é a paranormalidade da natureza, né? O que é ser um paranormal? Refere-se à experiência e habilidade que define. Parece estar além das leis da consciência, né? Esse é ser paranormal da natureza, frequentemente associado ao fenômeno explicáveis, né? Ou sobrenatural. Esse é o fenômeno paranormal. Pessoas que viviciam ou possuem tais habilidades são conhecidas como paranormais, né? Na sua elaboração, nas suas pesquisas, né? Fenômeno paranormal, né? Todo dia me perguntaram o que é ser um fenômeno paranormal. É o termo paranormal usado para descrever o evento que não pode ser explicado, tá? Pela lei científica convencionais. Esses eventos podem incluir percepção extrasensoriais, clarividência e telepatia, psicociência, movimento de objeto com a mente, premonição e outros fenômenos relacionados ao sobrenatural. Então, quando você vê algum objeto saindo do lugar, que esses objetos tem mudança de localidade, tem mudança né? Isso são fenômenos sobrenaturais, tá? Quando você tem ali uma mensagem, que você ouve uma mensagem, né? Você está tendo ali a premonição, né? Essa premonição está passando para você o ideal, né? Que é aquilo para você se preparar para algo que vai acontecer com você, né? Então esses são os fenômenos alguns fenômenos paranormal. A natureza da paranormalidade, né? A paranormalidade é frequentemente considerado uma área de estudo da parapsicologia, que busca investigar cientificamente esses fenômenos. No entanto, muitos fenômenos que nós estudamos, né, até mesmo dentro das casas espíritas, dentro dos terreiros, né, esses fenômenos, né, esses fenômenos, ele já traz a paranormal, né, são baseados em evidência, né, todos esses fenômenos são baseados em evidência. E não é pesquisado, muitas vezes, tem que fazer uma pesquisa cientificamente, né, religiosa, né, que leva muitas pessoas dentro das casas espíritas, dentro dos terreiros, dentro das hierarquias, né, não pesquisar esses fenômenos sobrenaturais. Então a gente pega muitas pessoas ligadas aos fenômenos sobrenatural e não faz algumas pesquisas sobre isso. Acredita fielmente naquilo e muitas vezes não é aquilo que está aparecendo ali naquele momento, que leva a debater sobre a sua existência e validade. Então, o que leva nós a debater isso, muitas vezes, essas características de fenômeno sobrenatural, né? Buscar sempre ter certeza daquilo que a gente está falando. Isso eu falo muito para os médicos que estão em desenvolvimento. Até mesmo para os pais de santo, mãe de santa, chefe de terreiro, presidente de casas, né? Diretores, né? De casa espírita. Até mesmo para alguns outros religiosos de outras hierarquias religiosas. Muitas vezes, tem certos fenômenos sobrenaturais que a gente tem que estudar ele validamente sobre aquilo que está aparecendo ali naquele momento, né? E tem muitos fenômenos que alguns religiosos, né, de algumas hierarquias religiosas, eles preferem colocar isso em subjeção, até mesmo uma crença
periódica ali, né? Ou demonizar aquilo ali e não aceitar que aquilo ali que está acontecendo ali é um ser desencarnado, é um ser que desencarnou e está ali perturbando aquela família, aquela casa, tá perturbando aquela pessoa, né? Ou está ali tomando o corpo daquela pessoa. Então, muita seita religiosa, ali, muitas hierarquias religiosas, começa a demonizar esses fenômenos, né? E a gente tem que saber a separar. Isso aí serve muito para os médios que estão em fase de desenvolvimento ou estão desenvolvendo a tua mediunidade ou frequentando alguma casa espírita, alguns barracões, né? Não importa lá a tua hierarquia que você está desenvolvendo, ou você está trabalhando, e muitos pais de santo têm também que mudar muito essa maneira deles cultuar e para poder prestar atenção nesses fenômenos que significa, né? E aprender o significado desses fenômenos, né? O que é um significado paranormal? Uma pessoa paranormal pode se referir a alguns que alega ter habilidade como percepção extrasensorial, né? O que é a percepção extrasensorial? É a capacidade de obter informação sem uso de sentido físico, como ver o futuro e ler a mente. Então, muitas vezes, a gente critica as pessoas que estão falando do futuro, falando de uma tragédia, falando que vai acontecer isso, acontecer aquilo. E muitas vezes isso acontece dentro de casa com os nossos pais, né? Então muitas vezes você vai sair de casa, tua mãe fala, não vai lá não, que isso vai acontecer uma tragédia, não viaja hoje, não viaja amanhã. Isso é extrasensoriais, tá? Então são percepções que as pessoas obtêm, né? As pessoas vêm obter e acaba tendo essa percepção sensoriais, né? Psiconeses, né? É habilidade de influência objeto físico com a mente, né? Então, muitas vezes a gente topa isso em algumas casas, eu tive algum problema nesse nível, né? Que na casa dessa pessoa, dessas pessoas que eu fui fazer esse levantamento, eu fui fazer esse estudo, os objetos da casa saíam do lugar, sem ninguém tocar, né? O fogão acendia, a mesa mexia do lugar, a cadeira saía do lugar, né? Eu tive numa cidade onde o veículo da pessoa dava partida sozinho, né? Tirado a chave e muitas vezes desligado o cabo da bateria, né? Isso daí é uma psicocinência, né? É uma habilidade de objeto físico com a mente. Então, muitas vezes a pessoa tem aquilo ali, ele consegue ligar um carro sem a chave, ele consegue abrir uma porta sem a chave, ele consegue fazer certos objetos movimentar do lugar com a própria consciência. Isso é real, eu fiz alguns estudos, eu participei de alguns fenômenos nesse estágio, tá? E é muito comum isso acontecer. Paranormalidade sobrenatural. Embora o termo paranormal, sobrenatural, seja frequentemente usado de forma indecapiável, o termo sobrenatural geralmente refere ao fenômeno que são considerados fora de ordem natural, que não pode ser explicado pela lei da natureza, quando o paranormal pode incluir fenômeno que pode ser estudado pela ciência, mas cuja causa ainda não foram compreendida. Então, para me resumir isso aqui melhor, até mesmo para esse vídeo ficar mais curto, esses fenômenos, muitas vezes, alguns pesquisadores científicos não têm muita paciência de pesquisar,
não entra muito no lado da pesquisa, mas resta aos médios, resta aos pai de santo, mãe de santa, e alguns religiosos, como sacerdotes, sacerdotisas, pastores, né? Prestar mais atenção nesses fenômenos sobrenaturais. Está acontecendo muito no mundo nos últimos anos, né? Principalmente pós-pandemia aí, onde houve muita morte, onde houve muito falecer rapidamente, e isso está acontecendo muitos fenômenos sobrenaturais. Essas energias desencarnadas estão muito perturbadas ainda. E elas estão atraindo muita evolução negativa aqui na Terra, no planeta Terra. Então, é momento dos mentores espirituais, né, das casas, dos pais de santo, mãe de santa, ter um pouquinho mais de responsabilidade e parar para analisar esses fenômenos sobrenaturais, tá? Então, eu peço aí a todos os pais de santo, mãe de santa aí, que se não entender, entre em contato comigo aqui, que eu ajudo vocês a fazer essa pesquisa. Até um próximo vídeo.